Olá! Tão fabulosa quanto as histórias das Mil e Uma Noites é a história do próprio livro. Como vários afluentes que correm para um único rio, cada um arrastando de fontes remotas suas próprias criaturas e fragmentos, o livro justapõe experiências de tempos e espaços diversos do Oriente Médio e da Ásia Profunda. A lenda da menina que conta histórias para aplacar a fúria doentia do rei, por exemplo, tem precedentes na literatura indiana desde pelo menos o século III. Enquanto os nomes dos protagonistas principais, Shahrazad e Shahryar, sugerem uma origem persa, a maior parte das histórias se passa no mundo árabe, oferecendo uma espécie de registro fonográfico dessa cultura ao longo dos séculos, desde a fundação do Islã, e mesmo antes, passando pelo apogeu do califado abássida em Bagdá, até o sultanato mameluco no Cairo. Nutrindo-se ora da tradição oral, ora da escrita, ora do folclore, ora da alta cultura, as histórias mesclam aventuras, crimes, erotismo, humor, mágica, terror, chegando a antecipar gêneros tipicamente modernos como os suspenses policiais e mesmo a ficção científica. Uma versatilidade espelhada na própria caracterização de Shahrazad, que, segundo o texto, lera livros de compilações de sabedoria e de medicina, decorara poesias e consultara as crônicas históricas, conhecia tanto os dizeres de toda a gente como as palavras dos sábios e reis, conhecedora das coisas, inteligente, sábia e cultivada, tinha lido e entendido tudo. As noites árabes, dizia o ensaísta vitoriano Leigh Hunt, apelam à simpatia da humanidade pelo mundo sobrenatural, pelo desconhecido e pelo fortuito, pelo possível e pelo remoto. Elas extraem o maravilhoso subjacente aos nossos lugares comuns. Para discutir o livro das Mil e Uma Noites, convidamos Fabiana Rubira, mestre em Linguagem e Educação pela Universidade de São Paulo e professora da Uniesp, Mamed Jarouche, livre docente em Literatura Árabe pela Universidade de São Paulo, editor, tradutor e comentarista do livro das Mil e Uma Noites, e Taíde Godoy, mestre em Língua, Literatura e Cultura Árabe com a dissertação O Livro das Mil e Uma Noites, em Jorge Luis Borges. Mamed, o que a gente sabe sobre quem escreveu esse livro, quando, como, quais são essas fontes que estão em jogo aí? Vamos começar a entrar nesse mapa, apresentar um pouco isso para os nossos ouvintes. Bom, a autoria do livro é absolutamente, rigorosamente desconhecida. Não se sabe, não se tem a menor ideia de quem o tenha escrito. O que se sabe concretamente é que alguém começou a reunir isso em árabe por volta do século VIII, na primeira versão. Depois você tem novas versões sendo retrabalhadas aí por volta do século XIII, XIV, né? E desde então o livro não parou de ser reescrito, acrescentado, enfim, até o século XVIII. São histórias que vão sendo interpoladas, né? Exato. São histórias que circulam, a gente não sabe como, mas que passam a fazer parte das Mil e Uma Noites. Então eu não falaria em autoria, porque isso é muito determinante, muito positivo, né? Eu diria compilador. Aí sim, é possível você falar em compilador ou compiladores, mas a identidade deles também é desconhecida. Como um processo análogo às Mil e Uma Noites, se falava de um autor árabe de origem persa chamado Al-Jarchiari. Ele era historiador, que morreu no século IX, no século X, aliás. Al-Jarchiari, segundo alguns relatos, estaria reunindo, o propósito dele era reunir 1000 histórias, né, dos mais variados povos que compunham a galáxia islâmica, né? Persas, árabes, egípcios, enfim, mas dizem também as crônicas que ele morreu antes de terminar sua tarefa. E não se tem notícia do trabalho, de alguma parte desse trabalho que tenha vindo a público, né? Mas a maneira como as Mil e Uma Noites estão escritas e os registros que temos delas afastam a possibilidade de que seja esse autor, porque ele era um homem erudito e o livro não está vazado em momento algum numa linguagem erudita. A linguagem do livro é uma mescla de árabe pseudoclássico com dialetos populares. Agora, sobre a audiência, quer dizer, essas histórias estavam sendo redigidas, né? Algumas, me parece, vindas de tradição oral, outras não, você pode explicar melhor. Mas para que tipo de audiência? Quer dizer, eram histórias de entretenimento só, ou era chamada alta literatura? Quer dizer, qual era a que serviam essas histórias na época? A gente está falando, né? Você disse século X, XI, a idade medieval islâmica ali. Na verdade, ela se insere no quadro geral da cultura árabe islâmica, então, que é a da contação de histórias. Isso era uma atividade,
né? As Mil e Uma Noites são uma das obras desse circuito, talvez a principal, talvez até uma obra que tenha engolido as outras. Agora, elas são uma clara evidência da propagação dessa prática, a prática de contar histórias. Não se sabe exatamente como elas eram contadas, quer dizer, como era a performance. Eu duvido muito que a divisão de noites efetuada pelo narrador de rua fosse a mesma que nós temos nos textos escritos. Por quê? Porque ficaria muito curto. Eu acho que talvez houvesse um outro tipo de performance. Elas eram voltadas para entretenimento, mas também para moralização. De alguma maneira, as histórias eram pensadas naquela chave latina mesmo, do ridendo castigat mores, né? Que rindo melhoram-se os costumes. Havia essa ideia. Então você tem histórias assim, que parecem puro entretenimento, histórias que envolvem selvageria, violência, amor extremo, ódio extremo, carinho extremo, mas que são passadas numa chave moral também. Né? A gente não sabe até que ponto que o texto escrito que nós temos hoje, ele reflete o que se falava, o que se fazia nas ruas. Né? A hipótese de que, na verdade, os manuscritos seriam material de trabalho de narradores de rua, que comprariam aquilo para ter uma espécie de script para depois atuar, né? Porque é também um ganha-pão, é um trabalho. Agora, o livro ele manifesta várias camadas socioculturais, quer dizer, tem fontes até da Índia, da Síria, Iraque, Egito. Quer dizer, acho que vai ser interessante ao longo dessa nossa conversa a gente ir identificando essas fontes, como elas interagem, como elas são costuradas, né? Mas, Fabiana Rubira, eu acho que agora a gente pode entrar imediatamente no conteúdo, né, das Mil e Uma Noites, e eu sugeriria que você contasse para os nossos ouvintes que talvez não se lembrem, mas muito resumidamente, sinteticamente, a chamada história moldura, né? A história que enquadra todas as outras tantas noites aí, né? Como é que começa esse livro? Uhum. Basicamente, a história moldura fala de dois irmãos, dois reis, né, que acabam sendo traídos por suas esposas. E Shahryar, o mais velho, que tinha um temperamento um pouco mais difícil, era um homem cuja a vingança contra os seus inimigos jamais tardava, ele lidou com isso de uma maneira bem mais complicada, né? Eles saem primeiro pelo mundo, porque eles acham que aquilo de terrível que aconteceu de suas esposas terem traído eles, né? Jamais aconteceu a nenhum outro ser, e dizem que só vão voltar se encontrarem um ser mais desgraçado do que eles. E eles encontram um gênio que era traído por sua esposa, na verdade, uma moça que ele havia raptado, que guardava numa caixa de vidro com 4 cadeados de ferro no fundo do mar. E ainda assim, ela trai ele. E com a traição que ela comete com o Shahryar e o Shahzaman, que ela os obriga a possuí-la, né? Ela conta 100, ela pega os anéis dele, coloca num saquinho, coloca com esse 99, 100. Eles veem, poxa, ele é um gênio, e a mulher dele também o trai. E ela diz que quando as mulheres querem fazer alguma coisa, não há o que impeça. Então, Shahryar volta e, enfim, mata essa esposa e põe esse decreto de que a cada noite, a cada dia ele se casaria com uma virgem e na manhã seguinte pediria ao vizir que a matasse. E assim foi feito. E aí a filha mais velha do vizir, a Sherazade, né, ela resolve se oferecer, ela tem um plano. Ela, diante daquela barbárie, ela pensa assim, bom, ou eu morro ou eu resolvo essa situação, ou vou ter o mesmo fim dessas mulheres ou eu as salvo. Me salvo e as salvo. E ela monta um estratagema que, primeiro, o pai dela, o vizir, não quer entregar a filha, enfim, mas ela acaba persuadindo, dizendo que é imperioso que ela se case, absolutamente imperioso que ela se case com esse sultão, e ela envolve no plano a irmã mais nova, a Dinazade. Então, ela se entrega ao sultão. Eles têm a noite deles de núpcias, ele a possui.
E a Dinazade foi convidada para essa noite de núpcias, né? Em alguns momentos ela sai debaixo da cama, ela fica esperando o ato se consumar e sai debaixo da cama e diz: irmãzinha, será que você poderia contar uma história? Uma daquelas suas deliciosas historinhas para que nós possamos atravessar essa noite e tudo mais. E a Sherazade, na primeira noite, disse: se o rei consentir, sim, eu contarei com muito gosto e honra. E ele disse: pode contar. E ali ele acaba entregando o jogo. E ela começa a contar uma história num momento de suspense. Ela para, porque a Aurora chega e ela precisa se calar e diz: bom, a história é muito interessante, é muito boa a história, será melhor ainda a continuação dela, e o rei resolve poupá-la para escutar o final dessa história, e assim ela vai postergando isso até 1001 Noites. Então, nós temos essa menina, essa princesa, né, que precisa ganhar os favores do rei num estado de espírito, digamos, sanguinário, né, ou até desumanizado, assim, né? Quer dizer, como que termina? Então, vamos fechar esse quadro, essa moldura, para a gente, então, entrar no conteúdo propriamente dito. Como que termina a história depois da última noite? O que acontece com a Sherazade e com esse rei Shahriar? Na tradução do professor Mamed, o rei, né, ele cai em si. Ele diz: pois bem, então agora eu vejo que isso que me aconteceu até pior com outras pessoas. Então ele resolve revogar a sentença de morte e se casar de fato com ela, com uma festa e tudo mais. E aí tem toda a parte da festa de casamento. A Dinazade se casa com o irmão Shahzaman, e é um casamento duplo, e eles passam a reinar juntos, né, agora em favor da vida e não da morte, né? Porque o que acontece no primeiro momento, quando esse sultão está consumido pelo ódio, né, querendo se vingar de todas as mulheres que, por conta daquela que o traiu, ele começa a reinar em favor da morte. E, de fato, a gente percebe ali um sultão completamente desumanizado. E o papel da Sherazade com as histórias é resgatar essa humanidade do sultão. Então, Thaís, vamos entrar no conteúdo das histórias propriamente ditas. Quer dizer, até que ponto esse processo que a Fabiana descreveu de um estado de morte para um estado de vida, um típico final feliz, né? Até que ponto essa dinâmica quase terapêutica, talvez, né, das histórias, ela se verifica nas histórias propriamente ditas, assim, quer dizer, o que a gente encontra? Existem histórias de traição, quer dizer, o Mamed falou de um conteúdo, pelo menos na origem, moralizante, mas existe esse conteúdo, não existe uma moral nessas histórias? Como é que funciona? Como é que elas se relacionam com a história da Sherazade como um todo? Sim, existe sim uma coerência entre as histórias, né? Há várias histórias em que se apresenta essa moral. Uma das histórias, por exemplo, sobre o médico Dubai, ele é um grande médico e ele cura o rei. Só que com isso ele ganha um grande poder, um grande destaque no reino. E os ministros ficam com inveja dele e começam a acusá-lo de traição. E mesmo após, vejam que a ideia da história que sustenta a vida vai aparecer nessa história também, só que mesmo após a morte dele, ele é perseguido e ele acaba sendo condenado à morte. Eles conseguem, depois de muito tempo, acreditando nas histórias de traição. E aí o Dubai fala o seguinte, só que depois ele faz um último pedido, né? Depois que eu morrer, eu gostaria que você colocasse a minha cabeça numa bandeja e que você vai encontrar, né, no meu livro, você vai encontrar a resposta para a vida, para a solução, né, para superar a morte. Então, o rei acredita nessa história, corta a cabeça dele, coloca numa bandeja, e mesmo após a morte, ele se vinga, porque conforme o rei vai folheando o livro,
para encontrar as respostas, ele fala, mas onde que está, né? Ele pergunta para a cabeça, onde que está a resposta, né? A solução. Ele vai folheando o livro, só que a beirada do livro está envenenada. Então, conforme ele molha o dedo na boca e vai folheando, ele vai se envenenando. Então, qual é a lição, né, de moral dessa história? A de que você deve ser grato, de que você deve ser grato pela graça recebida. No caso, o rei foi curado pelo médico. E como que ele retribuiu? Com a morte. Então, ele se vinga mesmo após a morte. É uma maneira de dar uma lição ao rei, né? Então, há uma coerência, assim, eu só dei um exemplo, eu escolhi esse exemplo porque essa ideia do veneno nas páginas foi usado depois pelo Umberto Eco no Nome da Rosa. O Nome da Rosa é a forma como o padre se vinga das pessoas que encontraram a comédia de Aristóteles, né? A forma que ele encontra de punir as pessoas que liam o livro foi envenenando as páginas. Certo. Mamed, existe um dado curioso, até se a gente pensa na imagem pública do Islã, né, muito austera, às vezes puritana, restrições a bebidas, as mulheres com os véus, mas duas coisas. A gente tem primeiro uma heroína aqui, né, e várias heroínas ao longo da história que às vezes são muito mais heróicas que os próprios heróis. E outra coisa que existe um conteúdo erótico, sexual, eventualmente romântico também, mas que é muito marcado nessas histórias, né? Quer dizer, parece um pouco contrastar com a imagem que a gente tem do Islã. Será que a gente pode conversar um pouco sobre isso? Bom, a gente teria que pensar que imagem do Islã, né? Talvez a imagem do Islã contemporâneo, puritano, derivado do arabismo, né? Que é a doutrina que domina a Arábia Saudita, que é um país petrolífero e que tem muito dinheiro. A doutrina wahhabista é uma doutrina conservadora, eu diria mesmo fascista, né? Eu diria mesmo que ela é um câncer, para fazer uma analogia que eu acho adequada, e o câncer ele não se limita a ficar numa célula, ele quer se espalhar. O wahhabismo é igual. Com o dinheiro deles, eles financiaram escolas wahhabitas pela África, pela Ásia. Os talibãs, só para lembrar um caso, os talibãs, eles são financiados originariamente pelos sauditas, né? O wahhabismo, a doutrina saudita, é um proto-terrorismo. Criminoso, assassino e cego. Eles por exemplo, eles podem ser considerados os pais espirituais desse Estado Islâmico, né? Então, nós estamos, quando falamos de imagem do Islã, nós estamos falando da imagem, digamos, propagada por esses criminosos que governam a Arábia Saudita, por essa canalha. Mas não é uma imagem que historicamente se sustente. Para você ter uma ideia, na Idade Média, ao contrário, a cristandade tinha do Islã uma imagem voluptuosa, né? Imaginava-se que o Islã era uma terra da luxúria, né? Na Espanha, por exemplo, na Península Ibérica, os cristãos ficavam horrorizados com os banhos islâmicos, né? Que eram muito propagadas as casas de banho, né? E os cristãos ali no século X, eles ficavam horrorizados com aquilo, quando era pecaminoso. Então, essa imagem puritana, ela tem que ser relativizada, ela é muito historicamente assim, localizada, ela é da nossa época, né? Eu insisto, é fruto dessa monstruosidade cancerígena chamada wahhabismo, que é a doutrina que governa a Arábia Saudita, e como um câncer se espalha, né, para tudo quanto é lugar, e com o apoio dos Estados Unidos também. Temos que dizer isso, temos que ser muito claros, né? Eles não estão sozinhos, né? Eles têm apoio. Dito isso, né, me parece que as Mil e Uma Noites, em relação à obscenidade, tem muita obscenidade lá, elas são até pouco obscenas se você pegar os tratados de erotologia que circularam no período clássico do Islã. Você tem tratados, assim, muito curiosos, né? Um deles eu quero traduzir, ele se chama Recreio do Pensamento com o que não existe em livro algum. É um tratado erótico muito, né? Tem o Jardim Perfumado, do Sheikh Nafzal, que já foi traduzido para o português indiretamente, né? Que também é um tratado erótico. Enfim, os tratados de erotologia, eles eram muito disseminados na cultura islâmica. E as Mil e Uma Noites são uma pálida sombra disso, né? Né? Mas, enfim, é claro, quando você começa a ler partindo dessa imagem contemporânea,
né? Você se surpreende. Mas e os próprios muçulmanos hoje, porque assim, é espalhada essa ideia do puritanismo, né? Daí o meu prazer também em traduzir o livro não ter puritanismo nenhum, né? Ou se tem, é um outro tipo de puritanismo, não esse puritanismo, digamos, canhestro e analfabeto que é pregado hoje, que supõe um Islã transhistórico, igual a si mesmo, que se pratica da mesma maneira desde Maomé até os dias de hoje, que é a visão que o fundamentalismo alimenta, é que é uma visão analfabeta, né? Uma visão de pessoas ignorantes, que não sabem nada, que não têm a menor noção do que seja história, né? Você propor transhistoricidade de um fenômeno histórico é assim, de uma estupidez, né? Para dizer o mínimo, muito grande. Mas assim, claro, você tem níveis variados de erotismo no livro, né? Você tem desde a coisa mais desbragada, que poderíamos chamar até avant la lettre de sadomasoquismo, né? Até aquele amor mais casto, ele existe também. E você também tem os textos religiosos. Você tem uma gama temática e moral muito grande, né? Nos textos das noites. É curioso isso, né? Como... Enfim, essa variação, ela pode ser verificada assim, de sopetão, na primeira leitura. Eu acho que a gente deveria falar dessa gama um pouco, quer dizer, colocar exemplos que vão cair aqui para o nosso ouvinte de uma maneira um pouco caleidoscópica, por assim dizer, né? Mas, por exemplo, Thaís, o que a gente vê em relação às técnicas, desculpa, Fabiana, em relação às técnicas narrativas, tem essa figura da personagem Sherazade, que é uma contadora de histórias. Eu suponho que tinha muitas contadoras de histórias como ela, né, naquele mundo, naquela época, mas ela também fala de contadores de histórias e tem histórias que entram dentro de histórias, né? Quer dizer, se a gente entrar um pouco nas questões de narrativa, assim, o que a gente tem, o que a gente tira do livro? É interessante que a impressão que eu tenho das histórias mais antigas sobre contadores de histórias, a gente tem mais a figura masculina. E apesar de ter mais contadores de histórias homens contando muita história, é a Sherazade que se sobressai e que acaba chegando nos dias de hoje como o ícone, né? Praticamente esse arquétipo da pessoa contadora de histórias, né? Então, isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Então, de fato, existia muitos contadores de histórias no mercado. Uma média já chegou a falar de algumas performances que costumeiramente eram feitas. Essas pessoas ainda existem, ainda que a modernidade tenha obscurecido um pouco essa prática da narração, ela ainda existe, né? Ela ainda é algo tradicional e muito forte. E uma das coisas que sempre me intrigou com relação às noites é porque a figura da Sherazade é essa que se destacou e que acabou que acabou se perpetuando no nosso imaginário. Então, foi uma das coisas que mais me motivou a pesquisar as noites. E, de fato, a gente acaba vendo algumas correspondências mitológicas que, de fato, precisava ser esse resgate desse masculino, desse rei que perde a sua humanidade, que se transforma num animal, e que é resgatado, de certa maneira. A gente vê isso em várias histórias pelo mundo inteiro, histórias antigas mesmo, desse resgate desse noivo monstro, dessa fera, sempre por uma mulher, né? Então isso a gente vai encontrar depois nos contos de fadas, mas também em muitas outras mitologias, né? Como, por exemplo, uma que me vem à cabeça, uma história indiana bastante antiga, de uma moça que se casa com um rapaz que ele está em forma de cobra, né? E ela acaba resgatando ele dessa condição. Então, ainda que a gente tenha muito mais esses contadores homens, e mesmo no livro, se a gente perceber, nas Mil e Uma Noites, muitos dos narradores são masculinos, que os que contam histórias são masculinos, mas quem está contando essa história de quem conta história é a Sherazade. Então, isso é absolutamente fascinante para mim, perceber essa força feminina de ânima que vai conduzindo esse discurso e autorizando esse discurso desses homens que vão contando histórias dentro dessa história. E essas histórias, Thaís, muitas vezes elas vão se entrelaçando, elas
se repetem, né? No sentido, algumas vezes um motivo que é contado numa história, a gente vai reencontrar numa outra história mais adiante. Quer dizer, em tantas centenas, até as 1000 histórias, no fim das contas, a gente tem alguma tipologia, por assim dizer, né? Quer dizer, tem tipos de narrativas, de enredos. Por exemplo, a questão da traição e do adultério aparece muito, a questão da astúcia, né? Será que você pode jogar um pouco as cartas na mesa para o nosso ouvinte, colocar alguns exemplos de situações típicas das noites? Por exemplo, existem alguns motivos assim que se repetem, né? Por exemplo, a história dos 3 cães, né? Cada cão que é uma das histórias em que uma das primeiras histórias em que são 3 cães, 3 cães não, minto. Desculpe. É uma história em que aparece assim um rapaz, um comerciante no deserto, e aí cada pessoa que vai passando no deserto, apesar de ser deserto, vão passando pessoas que são transformadas em animais. E aí cada pessoa que passa tem que parar e contar a sua história para poder libertar um mercador que foi condenado à morte por um gênio de parte da sua vida. Então são 3 personagens que passam e cada pessoa que chega ali conta a história. Então se o gênio gostar da história, então 1/3 da vida dele vai estar perdoada. Aí o próximo que passa, mais 1/3. E o terceiro, mais 1/3 da vida dele é perdoada. Então, é muito comum nas 1001 Noites essa coisa de cada pessoa que chega naquele espaço, naquele local, ele é forçado a contar a sua história para que a partir dali a história continue. Né? E a vida continue. Há uma interrupção naquilo e muitas vezes as pessoas são forçadas, né? Por exemplo, o Shahryar, né? Ele obriga o irmão dele a contar a história da traição dele, porque ele não quer contar, porque é uma vergonha. Então ele fala, se você não contar, eu te mato, eu corto a sua cabeça. Há sempre uma ameaça assim, de perder a vida se você não contar a história. Então, a história, se for uma história bem contada, ela vale uma vida. Então, isso é uma coisa muito comum que se repete nas 1001 Noites. E tem Fabiana. Isso de muito interessante que você acabou de falar sobre essas metamorfoses que são muito recorrentes. Uhum. Então, é muito recorrente a pessoa ser transformada num animal. Uhum. Então, é muito interessante a gente perceber o quanto isso se relaciona com a situação do próprio Shahryar. Uhum. Porque você ser transformado num animal é você perder a sua condição humana, né? Então, e é sempre interessante perceber como que essas pessoas são resgatadas, né? Logo no início, nas primeiras histórias, naquela do invejoso e do invejado, né? Que o invejado acaba sendo transformado num macaco, né? Quem que faz a volta dele? É a filha de um rei. É uma mulher que faz ele retornar. E perde a vida, né? Isso. Perde a vida para fazer isso. Exato. Mexe com magia, ela dá a própria vida para poder resgatá-lo. Então, assim, logo nas primeiras histórias que a Sherazade vai contando, essa questão dessa transformação do ser humano num animal, e não só homens, mas também mulheres. Numa das primeiras histórias também dessa do mercador e do gênio que ela está falando, uma das histórias, as 2 histórias dos sheiks tem a ver com isso. Um tá com uma gazela do lado, e essa gazela, outrora, foi a sua esposa, também sua prima, que acabou, né, transformando-se, se versando nas artes negras e transformou a segunda esposa e o filho que ela tinha conseguido dar para o marido, ela numa vaca e ele num bezerro, né? E a mulher acaba morrendo, a vaca morre, mas o bezerro acaba sendo resgatado por quem? Pela filha de um dos funcionários dele, que consegue trazer ele de volta, se casa com ele e também morre, né? Ela também morre. Então, sempre isso, você dá a vida para resgatar a humanidade do outro. Então, isso vai se repetindo ao longo dos 4 volumes, sempre vai acabar aparecendo alguma história que alguém perde a sua humanidade e ela precisa ser resgatada, ainda que a preço da vida daquele que é o salvador, geralmente uma heroína.
O interessante também é que as mulheres, né, a tipologia feminina, né, então você tem a astuciosa, as artes, vamos dizer assim, a feitiçaria, quase no livro todo é monopólio feminino. Então as mulheres, elas detêm o monopólio da astúcia, que é em geral manipulada ou utilizada para sedução, né? Elas detêm o monopólio da feitiçaria, elas detêm o monopólio da narrativa, porque em geral as melhores narradoras são mulheres, né? Enfim, e você tem então, quer dizer, a mulher virtuosa, quer dizer, os dois tipos também, a mulher virtuosa, aquela que é capaz de se sacrificar, de dar a vida pelo outro, como a mulher astuciosa, aquela que quer gozar, ela quer gozar com o seu próprio corpo, ou ela quer gozar da sua astúcia, ela quer... Tem uma história, por exemplo, de um cunho sádico, terrível, que é de um dos irmãos do barbeiro, em que uma mulher, aparentemente ela encarrega uma velha de trazer homens para ela, vítimas, com a alegação de que ela é jovem e bonita e que ela quer fazer sexo. E a velha diz, olha, basta você obedecê-la e ela vai se entregar a você. Mas aí o que ela faz é surrar essas pessoas. Quer dizer, o homem está pensando, basta obedecê-la que ela se entrega a mim. Só que ela aproveita isso para surrar, para espancar, para agredir, para mutilar, né? E para provocar quase que a morte, né? O tempo todo. Ou seja, é uma arapuca, né? E o que explica isso é a perversidade. Então você tem também, quer dizer, o contraponto da mulher virtuosa, da mulher é a perversa, a maldosa, que quer provocar a morte, que quer provocar a perdição total. Que é desse tipo de mulher que o Shariar tem medo. Né? Quer dizer, é por isso que ele mata. Poderia se pensar até num contrassenso, né? Porque já que a Sherazade está querendo se salvar e salvar as mulheres, ela deveria contar só histórias de mulheres boazinhas. Não é assim? Aí fica pensando, puxa, por que ela está contando mais e mais perversidades, coisas piores? Para atemorizá-lo, né? Você acha que é para atemorizá-lo? Por exemplo, o Morsemad, um dos críticos, né? Mas ele morreu recentemente. Ele é um dos grandes especialistas no livro. Ele fala que uma das consequências das primeiras histórias que a Shahrazad narra para o rei é fazê-lo pensar o seguinte: todas as jovens das histórias que ela conta dominam artes da feitiçaria. Por que não pensar que ela também não seria uma feiticeira? Né? Um especialista disse, né? Thaís, eu tenho curiosidade de saber uma coisa, talvez nossos ouvintes também tenham, mas vendo, se a gente pegar o livro como um espelho do mundo árabe naquela época, eu imagino que para os historiadores seja um material valiosíssimo, assim, porque embora sejam fantasias, diz muita coisa, né? Vamos pegar, por exemplo, essas duas cidades que aparecem bastante, Bagdá e Cairo, né? Como que a vida urbana se mostra, né, no livro, quer dizer, as figuras, as classes sociais, me parece que é uma sociedade bastante comercial, mas as relações de todo tipo ali, né, como eu disse, classes sociais, entre homens e mulheres, entre velhos e novos, enfim, quer dizer, como que, se a gente pegar o ambiente urbano, assim, sobretudo dessas grandes metrópoles da época, Bagdá e Cairo, né, o que a gente vê no livro? Então, é uma coisa que aparece no livro são os passeios noturnos que o Harun al-Rashid faz, e a partir desse olhar dele, desses passeios, ele vai tendo contato com o povo. Então mostra esse interesse, né, do governante, isso em Bagdá. Né? Então isso mostra essa visão, esse olhar, e ele vai geralmente disfarçado para poder adentrar na casa das pessoas e ver como elas vivem, né? E resolver também os conflitos, muitas vezes. Então, isso mostra muito o comércio. Uma coisa bastante presente é o comércio. Em várias histórias aparece o mercado, o viajante, aquele que pega a sua mercadoria, atravessa os mares, né, e vai comercializar em outros lugares e volta com a seda, com os produtos, né, refinados, que vai vender para as classes mais abastadas.
E mostra também as classes, né, sociais, aquele pobre que reclama da sua vida e que se queixa, mas ele acaba sendo aceito também nas casas mais ricas, abastadas, como é o caso da história do Simba, né? Por exemplo, apesar de ser outra, né, história órfã, né? É uma história que mostra essas viagens, né, dos comerciantes e tudo mais, que retrata bastante essa rota comercial do Oriente, que era a rota da seda, né? Que atravessava o Oriente até a China e ali Bagdá era esse centro comercial, e isso aparece retratado, sim, no livro. E como eu falei, há esse olhar, assim, tanto das pessoas mais abastadas, né, que tem esse contato com o mais pobre. Uma coisa que aparece sempre em relação aos mais pobres, que é um preceito do Alcorão, é o preceito da generosidade, que você deve dar esmola ao mais pobre. Era uma forma, né, deles ajudarem. Então, eles recebiam, às vezes, essas classes sociais em casa para trocarem as suas experiências através dessas histórias. Então, as histórias eram uma forma de contato entre eles, né? É um comércio nesse sentido, também de histórias, né? Sim. Mas a história parece que ela é uma metáfora da relação comercial, né? Porque muitas vezes a história é oferecida. Olha, eu vou te contar uma história. Se você gostar, você fica com ela. Se você não gostar... É isso, é como a mercadoria, como o mercador que exibe o seu tecido, por exemplo. Você compra se você achar bonito, né? Me parece que tem ali, guarda-se ali uma relação metafórica, pelo menos analógica, né? De uma coisa com outra. Mas é interessante pensar, né, nessa Bagdá, dessa coisa do comércio que a Thaís falou, né? E em todo caso me parece que é uma Bagdá mameluca, né? Eu acho que as histórias... Quando Bagdá aparece nas Mil e Uma Noites, nomeada, eu acho que já as histórias são bem tardias, elas já são de uma Bagdá que não existe mais, né? Bagdá já é são memória. mamelucos no Egito, exato, pensando numa exato, Bagdá, projetando uma exato. Ou Bagdá. mesmo um Harun al-Rashid que aparece ali, ele não é exatamente esse rei, ele já é esse Harun mítico, lendário. Exatamente. Ou mesmo a Bagdá que é apresentada ali pra gente, ela não é uma Bagdá histórica, mas sim. ela é mítica. Exato. Né? Exato. O Mohsen Mahdi, que eu gosto muito dele, ele comparou. Ele pegou um relato das Mil e Uma Noites, que está nas Mil e Uma Noites, que tem origem num relato de um autor de Bagdá mesmo, né, do século X, um juiz de Bagdá. E aí ele compara, ele faz notar o seguinte: as localidades estão todas erradas nas Mil e Uma Noites, está tudo diferente, né? Ou seja, aquela Bagdá já é uma Bagdá do mito, é uma Bagdá mameluca, é uma Bagdá produzida pelos mamelucos, e é essa Bagdá na qual os governantes saem às ruas para ver como é que está, o que os súditos pensam deles e como é que está a relação, como é que está a administração, né, em relação aos súditos. E isso vai aparecer duplicado, por exemplo, em relação aos sultões mamelucos. Também você vai notar esse tipo de coisa. Quer dizer, o sultão mameluco, nesses textos, demonstra o mesmo interesse. Ele quer saber o que acontece, né, com as pessoas, o que acontece nas ruas, para saber se o governo dele é bem sucedido ou não. Tá. Mamed, antes da gente entrar na recepção do livro no Ocidente, né, será que você poderia, de maneira muito sucinta, posicionar a relevância das Mil e Uma Noites na literatura árabe, né, na época, mas também depois? Quer dizer, como o livro é recebido e é estimado entre os próprios árabes? A gente não tem muitos dados sobre a recepção. As referências são muito poucas e elas evidenciam uma certa indiferença. Agora você tem um outro elemento, a abundância de manuscritos, que certamente existia uma outra referência que é colar, né? Por exemplo, um autor do século XIV falando das aventuras de um califa Fatime, ele diz, dos amores dele, fala assim, as histórias a respeito dos amores dele com essa beduína ficaram tão faladas pelo povo quanto as histórias das Mil e Uma Noites, né? Ou seja, mas assim, é uma referência rápida, né? Mas que te dá elementos para pensar. Era um texto divulgado e propagado, porém não comentado, né? Eu consultei muito manuscrito, muita edição. Você vê coisas curiosas. Eu lembro um manuscrito que eu tenho cópia em casa, é um manuscrito do século XVI ou XV, talvez,
XVI mais possivelmente, em que havia a prática a pessoa viajava e ela pegava, na cidade onde ela ia, ela pegava o manuscrito, havia como clube de leitura, você pegava o manuscrito, né, para ler e devolver. Então ele anotou no manuscrito, que não era dele, escreveu assim, lido, aí ele põe o nome dele, por fulano, né, durante minha viagem a tal lugar, mas somente nos momentos de folga. Então, quer dizer, você percebe que o livro era, que o texto era lido, além das histórias serem com certeza encenadas na rua, havia também a prática da leitura isolada, digamos assim, ou talvez partilhada com pouca gente. Né? Mas, então você pode dizer assim, era um texto que foi muito, se propagou muito, mas que não provocou nenhuma espécie de, assim, a crítica a ele, né? As avaliações críticas são muito escassas. Você praticamente não tem nada assim muito objetivo. Agora, a tradução no século XVIII, feita pelo Galland, levou... Aí sim, na França. Exato, mas ela levou, por vias transversas, ela levou a que no mundo árabe o livro passasse a ser valorizado. Porque a ideia é que se na Europa valorizam, né, então deve valer alguma coisa. Começaram a se publicar mais, enfim. E hoje o livro é fonte de inspiração, escrevem-se romances, peças de teatro, novelas de televisão, seriados, com base nele, romancistas o utilizam, né? Feministas às vezes o reivindicam ou não, né? Tem gente que diz que Sherazade é uma imagem péssima para a mulher árabe porque sugere aquela coisa passiva e tolerante com o crime, né? Desde as que dizem não, mas Sherazade é um arquétipo da narradora, da mulher que se impõe, não pela violência, que indica a questão é colocada o domínio intelectivo da mulher, porque enquanto o homem se impõe pela violência, pela força e pela espada, a mulher se impõe pelo aquilo que existe de mais civilizado, que é o discurso, é a fala, a persuasão, né? É uma forma de negociação. Né? Uma coisa que eu sinto é que às vezes, né, nesse mundo árabe, assim, né, antes de chegar no Ocidente, havia na verdade uma certa rejeição ao livro pela questão do maravilhoso, não é assim? Não exatamente rejeição, mas pensar que era assim, que não eram histórias falsas, mentirosas. Isso, eu vi muita coisa a respeito. Essa questão que é tradicional, e não só na cultura, mas assim, no Brasil até, a questão do veto à ficção, a ideia de que a ficção é uma inutilidade, né? De que a ficção não serve para nada, que a ficção é mentira. Veja hoje, por exemplo, as pessoas leem mais biografia do que ficção. Por quê? Porque quando elas leem biografia, elas têm a ilusão de que estão lendo, entre aspas, a verdade. Ao passo que ficção é mentira. Não é raro, em nível popular, qualquer um de nós que lida com literatura, ouvir de gente que não lida com literatura, nem com coisa, fala assim, mas é verdade isso que você... Né? Para que serve essas histórias mentirosas? Exatamente. Quando, na verdade, ali está expresso o que tem de mais verdadeiro no ser humano. Exatamente. Aquilo que está mais dentro da gente há tanto tempo. E por isso as histórias se perpetuam. Exato. Exatamente porque elas vão trabalhar com essas imagens ancestrais de uma maneira poética. Exatamente. Por isso que elas conseguem fazer sentido na Índia mais antiga, no Ocidente, no Oriente, enfim. Mas existe essa falsa impressão de que é uma coisa, a mentira e a verdade. Quando eu leio uma bibliografia, eu leio a verdade, o que é uma bobagem. Exato, na verdade, bastaria voltar a Aristóteles, né? Quer dizer, essas pessoas não sabem, quem pergunta isso não tem que saber mesmo, afinal de contas, né? Mas não faz ideia do que seja metáfora, alegoria, né? Enfim, isso para eles passa batido. Né? Thaís, o livro é traduzido então por volta de 1700 na França, por Antoine Galland, né? E aí vai fazer carreira no Ocidente. A gente tem muito pouco tempo, mas vamos tentar falar um pouco da recepção, assim, os autores que influenciou. Vão ter várias noites que vão ser reescritas. Você escolhe um pouco alguns elementos mais importantes para a gente apresentar para o nosso ouvinte. Tá. A tradução do Galland foi muito importante, porque a Europa vinha assim seguindo um estilo chamado clássico, né, o neoclássico. Então eles imitavam os autores latinos e gregos. Então, a partir da tradução do Galland, então surgiu uma nova mentalidade. Eles começaram a descobrir o Oriente distante, o Oriente exótico, o maravilhoso. Então isso essa transformação dessa mentalidade, o livro foi bastante divulgado, né? E acabou surgindo o chamado até gênero oriental, o chamado conto oriental. E eles passaram a ser imitados por outros autores.
Então, para o Borges, por exemplo, essa divulgação foi tão importante que o Borges acaba até, obviamente, querendo tirar um pouco a ideia do eurocentrismo, né? Ele acaba justificando o surgimento do romantismo na Europa. Ele diz que foi graças à tradução do Galã das Mil e Uma Noites, né? Então, aquele Oriente distante, exótico, aqueles que passam a ser temas do romantismo, que é a fuga, né? Uma das fugas do romantismo, além da fuga na morte e tudo mais, havia fuga para locais distantes da Europa. Então, foi muito importante a tradução dele. Então, ele acabou influenciando vários autores que queriam escrever aquela moda, né? O Victor Hugo, por exemplo, ele falou que na época do Luís XIV, todo mundo era helenista. Agora, depois da tradução do Galã, agora todos são orientalistas. Então, despertou interesse pelo Oriente, né? O interesse não só pelas Mil e Uma Noites, mas por outras coisas referentes ao Oriente. E, enfim, isso acabou se espalhando para outros autores. Então, alguns autores, né, como Beckford, por exemplo, que escreveu Vathek, depois, ainda nesse período de Diderot, que escreveu lá As Joias Indiscretas, por exemplo, e várias outras, as cartas persas, enfim, são vários livros, várias histórias que têm esse interesse comum pelo Oriente, pelas histórias árabes. E o erotismo também, no caso do Galã, uma coisa que foi assim bastante comentada pelo Borges é que a tradução do Galã dá uma disfarçada no erotismo, que ele faz isso assim na sua tradução, não porque ele seja um puritano, obviamente, mas, né, ele era um francês daquela época, mas porque ele faz isso por uma questão de bom gosto, né? De bom gosto, porque ele queria agradar o público. Então, a sua tradução para o Borges, num texto que ele escreveu sobre os tradutores, ele diz que é a tradução mais mentirosa, mas foi a que foi melhor aceita, que teve uma melhor recepção na Europa, né? Justamente porque tinha o estilo da época, né? O estilo, aquele gosto do estilo das palavras, tal, ele dá uma retocada, vamos dizer assim, uma suavizada, né? E as interpolações continuam, né, Mamed? Por exemplo, a história do Aladim e do Ali Baba, que talvez sejam as mais populares, na verdade são introduções do próprio Galã que introduz, né? Veja, o Galã, nos diários dele, ele disse que essas histórias, essas duas que você citou, Ali Baba e Aladim, foram contadas para ele por um maronita sírio de Alepo chamado Hanadiap, né? E de uma delas ele até põe um resuminho, do Ali Baba ele põe um resuminho, né, nesses diários dele. Do Aladim não, ele só diz que a história foi contada para ele. Então, assim, o depoimento do Galã é de que ele ouviu isso de um sírio, mas certamente não como parte das Mil e Uma Noites. Não como parte das Mil e Uma Noites, né? E, então, a introdução, ainda que as histórias não tenham sido inventadas, criadas, elaboradas por ele, né? Digamos, a primazia da introdução delas nas Mil e Uma Noites é dele. E a gente sabe também que, tô dando de barato que é verdade, ou seja, Galã de fato ouviu essas duas histórias desse sírio. A gente não sabe em que língua ele ouviu, porque ele não diz. Porque ele fala que esse sírio falava provençal, francês, árabe. Em que língua que o sírio conversou com ele, nós não sabemos, em primeiro lugar. Segundo, nós podemos ter uma pálida ideia do que ele pode ter feito com a história a partir do resumo. O resumo que ele põe não corresponde ao Ali Baba que está nas Mil e Uma Noites. Ele escreve um resumo em que nem sequer o nome é Ali Baba, o nome é Rodia Baba, no resumo que ele pôs. Virou Ali Baba na tradução dele. Enfim, nós temos também o processo de tradução do Galã. Então a gente tem as histórias que ele tinha escritas diante de si e sabemos como ele pôs em francês. Ora, se ele fez o que fez com histórias que estavam registradas por escrito na frente dele, fez aquilo que a gente chama de adaptação. Imagine-se o que ele não terá feito com coisas que ele ouviu, sabe-se lá em que língua, né? Então, eu acho que é bastante justo considerar o Galã o autor, né,
do Aladim e do Alibaba. Posso fazer uma rodada final? E aí eu vou pedir realmente muita brevidade de cada um, mas eu gostaria de propor uma conjectura para vocês três, né? Quer dizer, sobre a posição e a relevância das noites na literatura universal, né? O que existe de pioneiro, de original e de fecundo, né? E de único nesse livro. Fabiana. Bom, eu vou então no fecundo. Para mim, ele é uma fonte mitológica riquíssima, né? Capaz de nos suprir assim, de símbolos essenciais que reverberam no nosso ser, no mais íntimo do nosso ser. E, enfim, é como se fosse um conjunto de símbolos da melhor maneira possível. Então, em vez de ter um dicionário onde esses símbolos estão todos lá desarticulados e, assim, sem tanto sentido, ali a gente tem esses símbolos articulados numa narrativa e, por isso, quando a gente escuta, isso dialoga conosco, reverbera nos nossos centros criativos. Então, para mim, é essa fonte mitológica riquíssima que a gente tem nesse compêndio de histórias que é o Mil e Uma Noites. Thaís? Bom, nós vemos até hoje, né, que essas histórias elas continuam rendendo. Existe até jogos, né, o Príncipe da Pérsia, jogos para computador, né, RPG e filmes. Então isso é um legado cultural muito importante. Então quando eu gostaria de colocar aqui que uma das coisas assim que deve ser reconhecida é que as culturas elas não são puras. As culturas elas se misturam e uma contribui com a outra. E até hoje os Hollywood ou autores como Ítalo Calvino, como Jorge Luiz Borges, eles usaram esses legados para a sua própria criação literária. Não é só uma questão de ler As Mil e Uma Noites e admirar As Mil e Uma Noites, mas a questão de utilizar isso como matéria para a sua criação. Então, nesse sentido, nós devemos muito a essa cultura árabe, né, e ela deveria ser integrada, né, nos nossos estudos, nos estudos de história. Deveria ser feito um estudo sobre essa cultura, não deveria ser assim, banido como é no ensino médio, ensino fundamental, porque nós temos esse legado e devemos a ele. E isso deveria ser mais reconhecido. Mamed? Eu acho assim, interessante, né, pensar que assim, para além disso, né, mas assim, pensar grandes nomes da literatura universal, por mais que a gente rejeite essa coisa de grandes nomes, você pega Edgar Allan Poe, como a Thaís falou, Borges, Ítalo Calvino, Beckford, Voltaire, enfim, são todos escritores de obras estupendas que assim, declaradamente, né, se utilizaram das Mil e Uma Noites. Mas eu queria falar de uma outra coisinha, a estrutura, né? Essa coisa da história, dentro da história, eu acho assim que ela pode te dar coisas inusitadas como diferentes pontos de vista. Eu acho que, para mim, até mesmo a técnica cinematográfica de um Tarantino, por exemplo, quando ele fazia hoje, né? Mas enfim, aquela coisa dos diferentes pontos de vista e tudo, ela tá em Newton, em Contos das Mil e Uma Noites, né? No Conto do Corcunda, por exemplo, que cada um dos narradores pensa que o matou e na verdade ninguém o matou, né? Essa estrutura, essa coisa muito fecunda, como falou a Fabiana, da história dentro da história, né? Isso é algo que virou quase um lugar comum. Se você não tomar cuidado, fica vulgar. Né? Porque tanto que se usa o fato de haver um narrador por trás daqui. Quer dizer, é uma técnica que se incorporou não só a técnica literária propriamente dita, mas a técnica cinematográfica e mesmo teatral. Né? Isso é um índice da importância e da fertilidade, né, desse livro. E das coisas que ele deu para a cultura universal. E eu acho que isso é antigo. Você vai encontrar no Borges, né? No Don Quixote. Certamente, talvez, eu acho que certamente Cervantes não conhecia As Mil e Uma Noites, mas conhecia essa técnica da história dentro da história. Porque é o que ele faz lá. A técnica de produzir um outro narrador, né? E não por acaso o outro narrador de Don Quixote, o principal narrador de Don Quixote é um árabe, né? O Sidi Hamet Benengeli. Né? Então enfim, são todas coisas que são índices digamos, de importância do texto, né? De como ele alimentou a cultura literária e artística mundial.
Obrigado, Mohamed Jarouche. Por hoje é só. Obrigado, Fabiana Rubira. Obrigado, Thaís de Godoy. Obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.